Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quero estar trazendo hoje mais uma reflexão da parte do Senhor, da palavra de Deus, que, como eu sempre digo, é essencial, é eficaz para os nossos dias, principalmente os dias turbulentos que nós estamos vivendo. E como eu sempre começo com uma pergunta, hoje não será o contrário. Deixa eu perguntar para você, o que Jesus é para você? Jesus é seu Senhor? O que realmente Jesus significa para você? Se eu chegar e perguntar para você o que Jesus é para você, qual vai ser a sua resposta para mim? Eu quero deixar uma breve reflexão sobre sobre essa mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. E a gente vai entender o porquê dessa pergunta. Amém? Continue nesse vídeo, compartilhe desse seu like aí, compartilhe com mais pessoas. Mande para mais pessoas, mande aí para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe. Se esse vídeo falar com você, compartilhe com mais pessoas para também falar com mais pessoas e o YouTube entender que esse assunto, a palavra de Deus, ela precisa com urgência ser levada a mais pessoas. Amém? Então continua nesse vídeo e vamos ver o que Deus tem para falar conosco mais uma vez, logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos. Como eu fiz a pergunta no início, eu vou fazer mais uma vez. Quem é Jesus para você? O que Jesus realmente significa para você? Jesus realmente é seu Senhor? Olha só o que a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Olha só, e depois eu vou deixar aqui na tela o versículo base para a nossa meditação. Assim nos diz a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, os homens dizem que eu sou quem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, quando Jesus perguntou para os seus discípulos a respeito do pensamento dos homens, de quem era ele, uns falaram assim: Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João, o Batista, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Versículo de número 15. Olha a pergunta que Jesus vai fazer para eles agora. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, Jesus estava dizendo, sim, os homens deu a opinião deles. Mas e vocês? Quem vocês falam que eu sou? E nesse momento todo mundo se calou. Todo mundo ficou quieto. Parece que todo mundo ficou sem resposta. Porque Jesus ainda não havia revelado a eles quem realmente era ele. Mas quem vive conectado com o céu revela. E no versículo 16, olha só o que acontece. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Deus, a qual foi revelada pelo céu. Então, novamente, como no começo do vídeo, eu vou te fazer mais uma vez a mesma pergunta. Para você, quem é Jesus? Muitas vezes nós abrimos a boca e a gente vai dizer: Jesus é o meu Senhor. E aí eu pergunto novamente para você: você tem certeza que Jesus é o seu Senhor? Você tem certeza que Ele é Senhor da sua vida? E por que você chama Jesus de Senhor? Você sabe o significado da palavra Senhor? Senhor é aquele que rege. Quando eu digo que Jesus é meu Senhor, eu estou dizendo: agora eu não faço mais a minha vontade. Eu faço a tua vontade. O que o Senhor pedir para mim, assim eu vou fazer. Então deixa eu perguntar novamente para você. Você tem certeza que Jesus é seu Senhor? Você tem certeza disso? Olha só o que vai dizer Lucas no seu capítulo de número 6,
versículo de número 46. Olha só o que o próprio Jesus vai dizer. Olha só o que o próprio Jesus vai perguntar, para você não dizer assim: Rose, você está inventando. Rose, você está dizendo coisas que não tem na Bíblia. Eu vou repetir o que o próprio Jesus diz. Presta atenção. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 46. Olha só a pergunta de Jesus. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor e vocês não fazem o que eu digo? Porque tem gente que pensa que ter Jesus como Senhor é colocar um louvor, escutar um louvorzinho ali, colocar no celular por alguns minutos, algumas horas, e pensa que isso é suficiente para obter a salvação. Tem gente que pensa que ter Jesus como Senhor é estar nos cultos, todos os cultos, e não ter diferença nenhuma quando ele sai do culto. Tem gente que pensa que ter Jesus como Senhor é abrir a Bíblia, deixar ela aberta na estante, no Salmo 91, e falar: Jesus é meu Senhor, minha casa está sendo guardada, e se eu tenho a Bíblia aberta, com certeza eu vou para o céu. Deixa eu falar, você está enganado. Você não tem Jesus como Senhor. Se você faz todas essas coisas, deixa eu ir mais além. Porque tem gente também que pensa que ter Jesus como Senhor é pegar o microfone, pregar bonito, falar bonito, citar o que está aqui, cantar, louvar, adorar a Deus, mas não ter mudança nenhuma no seu comportamento. Deixa eu dizer para você, você pode cantar em pecado, você pode louvar em pecado, e se você canta, se você louva, mas as suas atitudes na sua vida não louvam ao Senhor, não é do jeito que Deus quer, não é do jeito que Deus pede, deixa eu dizer para você, você está enganado. Jesus não é e nunca foi seu Senhor. Ele pode ser a partir do momento que você rejeitar tudo que é do desagrado dele e fazer ele tudo do jeito que ele pede. Olha só o que o próprio Jesus está falando aqui. Por que vocês me chamam de Senhor? Senhor, e não fazem o que eu digo, e não faço o que eu peço? Aí tem gente que fala assim, abre a boca: eu amo Deus. Você tem certeza que você ama Deus? Você tem certeza que você não é igual aquele pessoal da multidão que andava com Jesus só para obter milagres? Porque Jesus chama a gente para um relacionamento, e Jesus chama a gente para uma nova forma de viver, uma nova maneira de viver, deixando o pecado, deixando tudo que é do desagrado dele. Isso é ter Jesus como Senhor. Mas sabe o que você muitas vezes faz? Sabe o que muitas pessoas muitas vezes fazem? É o seguinte: só procura Deus quando está passando por uma dificuldade. Só procura Deus quando o casamento está quase acabando. Só procura Deus quando um filho está no hospital. Só procura Deus quando é diagnosticado uma doença muito grave. Então você está muito parecido com aquela multidão que andava com Jesus só pelos seus milagres. Mas quando Jesus te chama, quando Deus te chama para um relacionamento, para uma mudança de vida, para viver de uma forma completamente diferente na presença dele, sabe o que você muitas vezes diz? De uma certa forma, você abre a boca para dizer que ama ele, mas sabe o que você realmente diz com as suas atitudes? Não, agora não, Senhor. Ele chama de Senhor ainda. Agora não, Senhor. Vamos fazer o seguinte: o Senhor já curou a minha filha, o Senhor já restaurou meu casamento, o Senhor já fez tudo que eu queria, então vamos fazer o seguinte: eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, o Senhor vai ficar quietinho no canto do Senhor. Eu não vou lembrar do Senhor por enquanto. O Senhor não precisa fazer nada na minha vida por enquanto, aparentemente. Tem muita gente que parece que pensa dessa forma. Mas na próxima vez que eu precisar de novo, que eu ver as coisas apertando, aí eu vou te procurar de novo. Tá bom? Beleza assim? Joia? Tranquilo. Então, vamos fazer dessa forma. É desse jeito. Tem gente que parece que só procura Deus só na hora da necessidade, e é errado. Procurar Deus quando você está passando numa necessidade não é errado. Mas você procurar Deus só na hora que você está passando e depois que passar essa necessidade que você tem, Deus é tão bom que ele ainda
dá um jeito na situação, mas você não reconhece. Então não é um erro você procurar Deus quando você está passando uma necessidade. O erro maior é depois que aquele problema é resolvido, você vira as costas e se esquece de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Você abre a boca muitas vezes a gente abre a boca para dizer: eu amo Deus, eu amo o Senhor Jesus. Deixa eu provar para você que você está mentindo se você não fazer do jeito que Ele quer, se você não fazer do jeito que Ele manda. E eu vou provar para você na Bíblia. Olha só o que está escrito. João capítulo de número 14, versículo de número 21. Assim diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os pratica, em algumas traduções, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Então deixa eu fazer novamente essa pergunta para você. Você ama Deus? Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem feito do jeito que Ele está pedindo? Você tem renunciado muitas coisas que não é do desagrado dele? Você tem renunciado? Se a resposta é sim, pode ficar tranquilo. Você pode abrir a boca e dizer que você ama Deus. Agora, se a resposta é não, você precisa saber que Jesus ainda precisa ser Senhor da sua vida. Não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você lê Bíblia, não é porque você deixa ela aberta no Salmo 91 na sua estante, não é porque você coloca um louvor, não é porque você escuta uma pregação. Ter Jesus como Senhor é ter renúncia de vida, é ter um novo comportamento, é deixar a velha criatura para trás e agora seguir de uma nova forma na presença do Senhor. E essa palavra, irmãos, eu estava meditando nela esses dias, parei para observar isso. É tão forte essa questão, esse negócio da gente dizer: eu estou na presença do Senhor. Rapaz, quando você abre a boca e você diz: eu estou na presença do Senhor, você está automaticamente anunciando que Ele está te vendo, que Ele está te observando. Imagina aí, você na presença do Senhor e fazendo as coisas erradas. Você tem consciência que você está na presença do Senhor e você fazendo as coisas tudo errado. Ele pedindo para você ir para a esquerda, você indo para a direita. Ele pedindo para você subir, você descendo. Ele pedindo para você fazer de um jeito, você fazendo de outro. Você acha que você realmente tem Ele como Senhor na sua vida? Você acha que Ele é Senhor? O que realmente Jesus é para você? Ele pode ser Senhor se você tomar uma decisão. Se você fazer igual o filho pródigo, voltar para a presença dele se você saiu. Se você reconhecer Ele como Senhor, se você disser que Ele é Senhor somente no abrir da sua boca, mas com as suas atitudes você dizer tudo ao contrário, Ele não é Senhor da sua vida. Você pode pregar e fazer tudo errado depois. Você pode cantar adorando ao Senhor, mas depois você fazer tudo ao contrário do que o louvor diz. Tem pessoa que coloca uma letra de um hino, a letra está falando sobre obediência, a letra está falando sobre arrependimento, a letra do hino está falando sobre mudança de vida, a letra está falando sobre tanta coisa que Deus pede, e ela deixa entrar por um ouvido, sair pelo outro, e depois continua nas mesmas práticas pecaminosas e ainda abre a boca para dizer que ama Jesus, que Ele é Senhor. Não, Ele não é Senhor da sua vida. Sinto muito te dizer, mas se você não se arrepender, olha os tempos que a gente está vivendo, olha as coisas que a gente está vivendo. Se você não tomar Jesus como Senhor para a sua vida, se você não se arrepender dos seus erros, das suas falhas, se você não se arrepender dos seus pecados, ai de você. Ai de você. Então, se arrependa, tome verdadeiramente Jesus como Senhor da sua vida, reconheça Ele como Deus, reconheça Ele como Senhor e mude as suas atitudes. Aí sim, aí você vai poder abrir a boca e dizer: Jesus verdadeiramente é o meu Senhor. Deixar o pecado, deixar as práticas pecaminosas para trás não é fácil, mas é necessário. Jesus veio como homem nessa terra para nos mostrar que nós, como homem, nós podemos vencer o pecado se nós tivermos força de vontade e se nós buscarmos verdadeiramente ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para a palavra de Deus alcançar mais pessoas para a glória do Senhor. E nos vemos no próximo vídeo, se for da permissão do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe.